Olá, leitores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a minha experiência ao ler o livro Você Tem Filhos? Como as mulheres vivem quando a resposta é não. Então, vem comigo! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, eu terminei de ler, esse livro. Quem me segue lá no Instagram viu que eu andei postando alguns trechos, algumas partes desse livro, algumas partes que eu achei interessante. Não necessariamente todas as partes que eu posto porque eu concordo, porque eu faço igual, mas são às vezes partes dos livros que eu tô lendo que me fazem pensar. Ou pensar no sentido de pensar discordando, ou pensar concordando, mas são frases ou passagens que me interessam. E antes de eu começar a falar do livro em si, eu meio que preciso conversar com vocês. Então, como vocês já viram, esse tema vai falar sobre mulheres que não têm filhos, né? Ou por opção, ou por acaso, ou por algum motivo de doença, porque não puderam ter filhos. Então, esse vídeo não vai ser para você que é mãe e que acha que todas as mulheres têm que ser mães, sabe? Esse vídeo, se você for uma mãe extremista, né? Uma mãe que acha que a maternidade é essencial na vida de uma mulher, esse vídeo não é pra você. Você não vai curtir, porque a gente vai discutir como que a vida de uma mulher que não tem filhos e sobre os pontos positivos e os pontos negativos também. Mas a maior mensagem desse livro é que cada vida é uma vida e cada pessoa tem um jeito diferente de viver a própria vida e cada pessoa tem o direito de decidir ou de escolher o que é melhor para ela naquela situação. Então esse vídeo não vai ser para você que acha que todo mundo tem que passar pelas mesmas experiências, sabe? A verdade é que a mensagem desse livro é que cada pessoa vai passar pelas experiências que ela escolher. Se você escolheu a maternidade, ótimo. E se você escolheu não passar pela maternidade, ótimo também. Então assim, gente, se vocês quiserem continuar a assistir esse vídeo, esse livro, ele não passa pano na maternidade, ele não é um livro que vai botar aquele véu mágico e não tão verdadeiro assim na maternidade. Ele vai tratar da maternidade de uma forma mais realista e também vai tratar de uma forma super realista as não mães, né? Então, se você já tá incomodado agora, não continue assistindo o vídeo, tá? Tem 190 outros vídeos aqui no canal para você assistir, então clique em outro vídeo. Mas, se você é uma pessoa mente aberta e que tá disposto mesmo que você seja mãe, ou mesmo que você queira ser mãe, você está disposta a saber um pouquinho sobre a vida de pessoas que vão ter uma vida diferente do que a sua, ou que tem uma vida diferente do que a sua, se você for mente aberta o suficiente para escutar sobre uma experiência que talvez não seja a sua experiência de vida, beleza, seja bem-vinda a este vídeo. Esse vídeo vai te trazer opiniões contrastantes sobre vários assuntos, né? Ela divide aqui o livro em diferentes tópicos relacionados a não ter filhos. Então esse livro funcionou muito bem pra mim, porque ele é um livro mente aberta, ele é um livro que deixa em aberto uma opção de vida que você pode ou não optar por ter, né? Você pode ou não optar por não ter filhos e beleza. E assim que eu vi esse livro lá na livraria, eu comprei na hora, porque assim, eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu já cuidei muito de criança, eu fui au pair nos Estados Unidos, fui au pair fui babá na Irlanda, eu já cuidei de, 5 crianças, já trabalhei, sou professora, então assim, já cuidei de muita criança e eu não tenho o sonho de ser mãe. Eu sou contra ser mãe? Não, até porque uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida é a minha amiga Evelyn. Ela é uma mãezona, ela tem 2 meninas lindas que eu amo de paixão. Amo tanto a minha amiga Evelyn quanto as minhas sobrinhas.
Eu amo criança, mas entre amar crianças e querer ter filhos, tem um vácuo profundo. Eu acho que o que eu mais gostei da experiência aí de tomar conta das crianças é do momento que você fala: toma que o filho é seu. Meu horário acabou, vou me divertir. Então, assim, eu sei do trabalho que dá tomar conta de uma criança. Eu sei o que é trocar muitas fraldas. Eu sei o que é tomar conta de criança com febre. Eu sei o que é, sabe, tipo, as partes boas também, as alegrias, as bobeirinhas que as crianças fazem, as brincadeiras, isso também é muito bacana, eu gostava dessa parte, mas eu também sei do trabalho que dá. E não seja uma pessoa que fala, mas quando a criança sua é diferente. Gente, tá até marcado aqui no livro. O que não falar para pessoas que optam por não ter filhos, que é quando é seu é diferente. Tipo, gente, quando uma pessoa sabe que ela não quer ter filhos, ela não quer ter filhos, entende? É uma das coisas que vai falar aqui. E eu nunca tive esse sonho de ser mãe, então não adianta falar pra mim, tipo assim, quando você tiver o seu vai ser diferente. Eu acho que eu sempre vou achar que criança dá trabalho demais. Mesmo se eu tiver um filho meu, assim, eu ainda vou ficar tipo, ai meu Deus, não acredito que eu tenho que trocar a milionésima fralda hoje. Ou tipo, não acredito que eu tenho que limpar essa bagunça de novo. E a realidade é que hoje eu dependo exclusivamente do meu trabalho para ganhar dinheiro. Tipo, eu tenho que fazer horas aulas, né? Eu tenho que trabalhar dando aula para ganhar algum tipo de para ter algum tipo de liberdade financeira. E a realidade da minha família hoje, que sou eu e meu marido, é que não tem como por exemplo, ele parar de trabalhar para ele ser o principal cuidador de uma possível criança. E hoje eu não estou aberta a perder completamente a minha liberdade financeira e a minha liberdade de tempo para tomar conta de uma criança, porque a realidade hoje é que o meu marido ganha mais do que eu. Então, se a gente tivesse que escolher um dos dois para ficar em casa, provavelmente seria quem ganha menos, que sou eu, né? Porque eu também não concordo com a ideia da sociedade de que é a mulher que tem que ficar em casa, não. Eu seguiria uma lógica de tipo assim, olha, eu acho melhor quem ganha mais e quem tem mais estabilidade continuar trabalhando. E quem ganha menos e tem instabilidade, tipo, para um pouco até as coisas se normalizarem ou a criança crescer um pouco, sabe? Que é o meu caso. Eu ganho menos e eu tenho instabilidade no emprego, porque eu trabalho por conta própria, né? Eu dou aulas particulares. E assim, então tem mês que eu ganho X, tem mês que eu ganho metade de X, tem mês que eu ganho o dobro de X. Então, assim, eu não tenho uma estabilidade. Então é muito irreal eu assumir todas as contas, sendo que eu tenho essa instabilidade, né? Pra ele ficar em casa tomando conta de possíveis filhos. E a verdade, gente, é que eu não quero hoje ter que abrir mão do meu tempo de leitura, do meu tempo de trabalho, do meu dinheiro, da minha liberdade pra cuidar de criança. Olá, leitores. Então, Kathleen do Futuro aqui, eu estava editando o vídeo e daí eu notei que eu deixei umas informações um pouco por fora. Uma das coisas que eu mais gostei desse livro é que ela traz bastante pesquisas mesmo sobre os assuntos que ela está falando. Então, uma das partes aqui que eu achei muito interessante, agora, né, que eu estou falando sobre a questão da liberdade financeira, ela traz aqui, olha, uns dados. Usando dados de 96 a 2004, Michael Hurd, diretor do Centro RAND, ou RAND, RAND, para o estudo do envelhecimento, observou que os sem filhos possuíam maior renda e riqueza média do que aqueles que os tinham. Para os casais, a diferença de renda média era de cerca de $4.000 por ano. Então, os casais sem filho tinham uma renda média a mais, de $4.000 a mais por ano. E para os solteiros, né, uma renda maior de $10.000 por ano. Quando se tratava de riqueza, a diferença aumentava. Casais sem filhos tinham 15% mais riqueza do que aqueles com filhos. Solteiros, cerca de 17%. E aí, também falando sobre a questão financeira, ela fala aqui sobre um estudo sobre a diferença de salário de mulheres e homens. E ela fala assim, olha, você sabia que mulheres ganham em média 81 centavos para cada dólar ganho por um homem?
Então, assim, esse estudo é um estudo americano. Então, assim, para cada $1 inteiro que um homem ganha, uma mulher, na média, ganha 81 centavos. Então, as mulheres têm, em média, um salário menor do que os homens. Mas aí ela continua. Mas uma mãe casada com um filho em casa ganha apenas 76 centavos e uma mulher sem filhos ganha 96 centavos. Então, a média nacional nos Estados Unidos é de 81 centavos para as mulheres a cada $1 inteiro para os homens. Mas se a mulher tiver filhos em casa, ela ganha menos do que a média nacional. Ela ganha 76 centavos. Agora, se a mulher não tiver filhos, ela ganha quase a mesma coisa que um homem. Ela ganha 96 centavos para cada $1. Então, assim, a média é meio que uma diferença de 4 centavos. Então, isso é uma coisa que as mulheres também precisam levar em consideração quando elas vão decidir ter ou não filhos, porque provavelmente vai afetar a vida financeira dela. E uma das coisas que eu, admiro nesse livro é que ela não fala de achismos. Ela cita da onde que é a fonte da pesquisa, dela. Tipo assim, ela fala, o dado de tal centro de pesquisa, de tal ano a tal ano, divulgou isso. Então, assim, é baseado em fatos mesmo. Aí outra coisa que você não deve falar para pessoas que optam por não ter filhos. Mas aí quando você tiver seu filho, você vai amá-lo e vai fazer valer a pena. Então, gente, a verdade é que amor é maravilhoso na teoria, mas o amor não paga as contas, né? Então, assim, quem vai pagar as minhas contas se eu tiver que viver de amor, do meu amor pros meus filhos, né? Então, assim, eu preciso ser realista, gente. Então, foi esse o motivo de quando eu vi esse livro na livraria, eu comprar e falar assim, porque tem, como ela mesma fala, né? Tem milhões de livros sobre a maternidade, mas, tipo, até hoje esse foi o único livro sobre como que é envelhecer sozinha ou em casal quando você opta ou quando você, por algum motivo, não teve filho. Porque a verdade, gente, é que não ter filhos não é só por opção, né? Não ter filhos tem muitos motivos por quais pessoas não podem ter filhos. Motivos financeiros, motivos de doença, infertilidade, acaso, né? Às vezes a pessoa até queria ter filho, mas aí os anos foram passando e ela acabou não tendo filho por acaso. E não ter filhos porque optou. Então, hoje, em 2021, eu não tenho ainda vontade de ter filhos. E eu ainda tô passando por um processo de endometriose que talvez possa dificultar eu ter filhos ou não. Eu vou ter que operar, vou ter que ver questão de fertilidade ou não. Então, assim, nesse momento, além de eu não ter o sonho de ter filhos, eu ainda corro o risco de não poder fisiologicamente ter filhos. Mas eu tô super tranquilo com isso, justamente por eu não ter o sonho. Mas tem muitas mulheres que não estão tranquilas com o fato de não poder ter filhos por doença ou por infertilidade. Então, o meu respeito completo por essas mulheres, eu acho que deve ser eu acho que é uma fase muito, muito pesada da vida, né? Você, como mulher, ter esse sonho de ser mãe e por algum motivo você não poder ter filho. Então, assim, eu estou com vocês, sabe? O meu apoio está com vocês. Mas a realidade é que no momento não é uma coisa que eu gostaria, né? A maternidade não é uma experiência que eu gostaria de ter. Então, gente, eu falei demais, mas vamos lá pro livro. A autora do livro é a Kate Kaufman. Ela é uma psicóloga que há muitos anos estuda, através de conversas, estudos e pesquisas, ela analisa mulheres que não tiveram filhos em todas as idades, desde mulheres da minha idade, a partir dos 30, até mulheres na terceira idade, 80, 82, 90, e ela mesmo não teve filhos. No caso da Kate, ela não teve filhos porque ela teve endometriose, que é a mesma coisa que eu tenho hoje, né? O diagnóstico que eu tenho hoje é endometriose. No caso dela, mesmo com o tratamento, ela não conseguiu engravidar, mas era um sonho dela, ela queria muito ter filhos. E ela acabou não conseguindo, mas aí depois ela foi trabalhando aquilo, né, na vida dela, e ela e o marido continuaram juntos durante acho que 25 anos, até que na terceira idade eles resolveram se divorciar por
N outros motivos, sabe? E aí, um dia andando na praia conversando com uma conhecida, o assunto surge, o assunto tipo, você tem filhos? E daí essa conhecida vira pra ele e fala assim, não tenho, você tem filhos? Aí ela fala assim, não, também não tive. E aí elas começam a conversar sobre o assunto, e ela se interessa muito por esse bate-papo, porque ela nunca tinha conseguido conversar abertamente com outras mulheres que não têm filho. Sim, pra ela tinha esse tabu, sabe, de criar coragem de perguntar para as pessoas. E aí vamos analisar o livro. Ela divide aqui o livro em algumas partes, ó. O primeiro capítulo é quem somos. Então ela apresenta vários tipos de mulheres que não tiveram filho. E para resumir, basicamente as mulheres que não tiveram filhos são mulheres que optaram por não ter filhos, mulheres que são cuidadoras, mas cuidaram de outras pessoas da família, por exemplo, mulheres que eram a filha mais velha de uma família muito grande e que acabaram sendo mães dos irmãos mais novos, então optaram por mais tarde na vida não terem filhos, porque elas já tinham aquela responsabilidade de serem mães dos irmãos mais novos. Mulheres que tiveram doenças, e aí quando a gente fala de doença, a endometriose não é a única causa de infertilidade, né? Tem vários tipos de doença. Algumas mulheres que tiveram câncer devido ao tratamento perderam a fertilidade. Algumas mulheres já nasceram com infertilidade. N motivos. Quando o assunto é causas biológicas, né? Tem vários motivos pelos quais as mulheres não têm filhos, né? Tem caso aqui de mulheres que casaram com homens inférteis, então elas não têm filho, porque o marido não podia ter filho. E tem mulheres que são não mães. Aí essas mulheres não mães, ela fala bastante aqui das classificações. Às vezes, as mulheres não são mães, não porque elas não gostariam, mas muitas mulheres sofreram aborto espontâneo, né? Queriam engravidar, tiveram a gravidez, mas perderam o bebê e daí depois não conseguiram engravidar de novo. Mães que tiveram bebê, mas que o neném morreu muito jovem. Ou mães que são não mães hoje, porque mesmo o filho adulto faleceu por algum motivo. Então, assim, não necessariamente uma mulher que não tem filhos, ela não foi mãe também, né? Algumas não mães até passaram pela experiência de, em algum momento da vida, terem tido filhos, sabe? E por isso que é delicado você puxar assunto com uma pessoa, mesmo que você saiba que ela não é mãe, porque às vezes essa pergunta, você tem filhos, às vezes magoa muito alguém, sabe? Perguntar pra alguém, tipo, principalmente pra uma mulher, perguntar pra uma mulher, você tem filhos? Às vezes você tá trazendo pra memória dela situações muito, muito tristes, sabe? Então, assim, é muito complicado. E é uma das coisas que a Kate fala, assim, por muito tempo ela teve muito medo de perguntar pras mulheres, porque ela sempre tinha medo de, tipo assim, magoar a pessoa que ela tava perguntando. E realmente, muitas mulheres são abertas à pergunta, muitas mulheres não são abertas a essa pergunta. E vai depender de caso a caso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai iniciar essa conversa, sabe? No meu caso, depende do tom da pessoa, sabe? Uma coisa que me irrita muito é quando me perguntam quando você vai ter filhos? Como se ter filhos fosse uma coisa subentendida na minha vida. Isso me irrita demais. Tipo, quando que você vai ter filho? Então, tipo, quando que vocês vão ter filho? Quando eu tô com meu marido? Ou, tipo, você já tá planejando, neném? Ninguém. O que eu acho mais engraçado é que ninguém chega pra mim e perguntar como é que vai a sua empresa, você tá com muito aluno, você tá conseguindo trabalhar na pandemia? Ou, nossa, você continua fazendo exercício físico, como é que tá a sua saúde, você tá bem? Não, tipo assim, são sempre perguntas, ou piadas, por exemplo, principalmente reunião familiar. Sempre tem o tio do pavê, né? Pra chegar e fazer piada machista. E geralmente, agora que eu casei, as piadas machistas deixaram de ser, tipo, quando você vai casar, pra, tipo assim, quando você vai ter filho, ou tipo, ter filho é essencial. Mas, tipo, você tem que ter, né? Você quer, né? E, tipo assim, nunca é, tipo assim, então, desculpa perguntar, mas já que a gente já tá falando no assunto, se for tudo bem pra você, você gostaria de ter filhos? Não, é tipo, mas você vai querer ter filhos. Então, tipo assim, essas imposições me irritam, mas elas não me irritam
no sentido da maternidade ou não maternidade, elas me irritam no sentido do machismo. Tipo assim, a expectativa que a sociedade tem da mulher de que ela só vai ser mulher se ela tiver um filho. É essa expectativa machista que me irrita, sabe? Enfim, então assim, quando ela fala de quem somos, ela apresenta os vários tipos de mulheres que são não mães. Aí ela entrevista mulheres assim, de 90 anos que optaram por não ser mães numa época em que todas as mulheres eram mães e como que foi a vida delas, então é muito interessante. Aí depois, no capítulo 2, ela fala sobre construindo uma vida. E aí ela vai abordar diferentes estilos de vida, né? Mulheres que optaram por ser nômades, por comprar um trailer e fazer o trailer de casa e ter uma casa andante. Mulheres que optaram por casar e viver numa casa e mesmo assim não ter filhos. Mulheres que tentaram por anos e anos e anos e anos terem filhos e acabaram não tendo, e daí elas construíram a vida baseada naquela esperança e acabaram não tendo aquela esperança concretizada. Então, construindo a vida, vai abordar algumas escolhas de estilo de vida que as mulheres não mães vão ter aqui no livro. Algumas mulheres optaram por não casar, algumas casaram, então assim, é muito diverso, sabe? E aí vem o capítulo número 3, emprestadas desde o início. Então, essa emprestadas são, às vezes, as não mães acabam sendo mães emprestadas. Muitas mulheres acabam sendo mães dos irmãos muito mais novos do que elas. Muitas mulheres acabam sendo mães dos sobrinhos. Muitas mulheres acabam sendo mães emprestadas de enteados, né? Não tiveram filhos biológicos, mas acabam tendo filhos da vida. Muitas mulheres consideram os seus alunos, os seus filhos. Muitas mulheres consideram os jovens das igrejas que elas frequentam os seus filhos de fé. Eles entrevistam aqui também algumas freiras e falam sobre um estudo também do impacto, né, de não ter filhos nas freiras. Isso vem muito também no capítulo que ela fala sobre espiritualidade, né? Sobre a questão das freiras e mulheres que optam por não ter filhos ou não têm filhos devido à fé. Ela vai falar muito também da relação da fé com a não maternidade. Aí tem o capítulo número 4 que fala sobre a amizade permanente. E aí ela vai discutir como a não maternidade afeta as amizades. Muitas mulheres não mães acabam achando muito difícil de manter uma amizade permanente com mulheres mães. O motivo mais assim aparente aqui é o julgamento, né? Mulheres mães têm aquela expectativa de que por elas serem mães e terem os melhores filhos do mundo, todas as mulheres têm que ter a experiência de serem mães também. O problema não é dela gostar de ser mãe, o problema é nela achar que outras pessoas têm que ter aquela experiência, porque ninguém tem que nada, né, gente? Todos nós somos livres para fazer as escolhas. A gente só não pode cometer crime e, né, porque óbvio na lei você não pode cometer um crime e na minha opinião você também deveria respeitar os outros, mas você não tem que nada além de não cometer crimes. Então as suas escolhas vão depender só de você, sabe? E aí do outro lado, então assim, esse lado do não conseguir manter às vezes amizades, isso é muito difícil para algumas não mães, é um lado negativo. Porque às vezes ao longo da vida você vai acabando perdendo muitas amizades, porque aquelas pessoas vão tendo filho e vão acabando se afastando. Mas por outro lado, não ser mãe acaba te proporcionando muitas amizades, porque você tem mais tempo livre para conhecer os seus vizinhos, você tem mais tempo livre para continuar trabalhando, e daí você faz amizade no serviço, você tem mais tempo livre para viajar e fazer amizades nas suas viagens, aí você mantém contato com mais frequência, você tem um pouco mais de liberdade para aumentar o seu ciclo e incluir também pessoas que não são mães e incluir também mães mente abertas também no seu ciclo ali, entendeu? Mães que não vão julgar o fato de você ser uma não mãe. Aí o capítulo 5 fala de assuntos sobre família,
como que é o relacionamento de uma não-mãe com os parentes, por exemplo, o julgamento dos parentes, que é uma parte muito negativa que ela fala aqui. Muitos pais não entendem quando uma mulher resolve ser não-mãe. Muitos parentes acham estranho, julgam, fazem piada, cobram. E ao mesmo tempo que ser uma não-mãe abre as portas para você criar laços com pessoas que você vai considerar sua família de coração, sabe? Tem muitos depoimentos aqui de não-mães que são super amigas de vizinhos, que aqueles vizinhos acabam sendo parte da sua família, considerados sua família, que de vez em quando olham as crianças dos vizinhos para poder, tipo, ajudar, sabe? Elas acabam virando a tia ali da rua. Então, assim, tem sempre um lado negativo naquele aspecto, mas também tem um lado positivo, sabe? Onde Vivemos é o capítulo 6, e daí ela vai fazer um estudo sobre a mobilidade das não-mães. É muito mais fácil para uma não-mãe viver aonde ela quer e ser mais livre para mudar também de endereço mais vezes. Porque quando você é uma mãe, você tem que levar em consideração o bem-estar e a saúde do seu filho. E às vezes ele já tá naquela escola há muito tempo. Às vezes você precisa ficar ali para manter aquele emprego ganhando X reais para poder manter o seu filho. E quando você é uma não-mãe, você consegue arriscar mais. Tipo, eu quero me mudar daqui para um estado que vai ser melhor, eu vou ganhar um pouco menos, mas lá é o lugar que eu quero viver. Você consegue arriscar porque você vai ter que só se manter, ou se você for casado, você e o seu marido. Ou o seu parceiro, né, ou parceira. Então, quando você não tem aquele compromisso de levar em conta o bem-estar do seu filho, você tem mais aquele livre-arbítrio para escolher onde você vai viver, né? Então ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre onde as mulheres não-mães vivem. Aí vem o capítulo número 7, que é intitulado Use-o ou Perca-o, que na verdade vem falar do útero, né? Ou dos seus órgãos reprodutores, né? Especificamente das mulheres. E aí ela vai falar sobre as questões de saúde dos seus órgãos reprodutores, né? Se você é uma mulher, você sabe que a gente tem um certo limite de tempo para poder ser mãe, né? Para usar os seus órgãos reprodutores. E aí ela vai fazer um estudo bem aprofundado sobre possíveis doenças que são mais comuns para mulheres não mães, tipo tipos de câncer de mama, tipos de câncer no útero, tipos de câncer no ovário e também doenças que são mais comuns em mulheres mães, né? Porque a verdade, depois de ler esse capítulo, é que assim, gente, biologicamente falando, não tem pra onde correr. Você tendo filhos, né, você usando seus órgãos reprodutores, você tem menos chances de ter algumas doenças, mas você tem mais chances de ter outras. A mesma coisa para mulheres que não têm filhos, né? Tem algumas porcentagens de tipos de doenças que, se você não tiver o filho, tem a probabilidade de talvez você ter mais chance de ter aquela doença, mas ao mesmo tempo tem outras doenças que mulheres que nunca tiveram filho têm menor probabilidade de ter. Então, assim, a verdade é que essa parte, pra mim, não entraria muito em consideração, porque é meio que tipo assim, qual das duas te faria mais saudável? Não tem resposta certa, sabe? Até porque algumas doenças vai da sua carga genética, da sua alimentação. Então, assim, ela fala exatamente quais são as doenças que mulheres não mães têm mais probabilidade de ter e quais você tem a probabilidade de ter menos, e ao mesmo tempo que ela fala sobre as doenças que as mães têm mais probabilidade de ter, né? Então, meio que fica aquilo assim, 50%. Movimentos Espirituais, capítulo 8, que ela vai falar do relacionamento das mulheres não mães com a espiritualidade, e aí ela vai falar sobre fé, espiritualidade, religião e como isso afeta a escolha. E aí, mais tarde, quando já se sabe que você vai ser não mãe, né, você já passou daquela época, ou você foi diagnosticado, você sabe que você não vai ser mãe mesmo, como que isso afeta o teu grupo espiritual ou a comunidade religiosa na qual você vive. E aí tem relatos de mulheres que acham isso super positivo, porque elas puderam devotar tempo
mais para a comunidade religiosa, para ensinar as crianças, e tem mulheres que já sofrem um pouco de preconceito dentro da comunidade religiosa. Então vai depender da comunidade espiritual que a mulher frequenta, qual religião ela segue, o que ela acredita ou não acredita. Então essa também varia muito de caso para caso, mas aqui no livro ela traz bastante informação sobre isso. Velhos Órfãos, capítulo 9. Então ela vai falar de já na terceira idade. Aí esse capítulo ela foca só na terceira idade e no estilo de vida de não mães que já estão acima dos 60. O que isso acarreta? O que você tem que fazer. Ela fala muito do planejamento para a terceira idade. E uma coisa assim que eu gostaria de ressalvar é que ela dá a entender, não, ela não fala com essas palavras, mas às vezes eu sinto que muitas pessoas acreditam que quando elas têm filhos, elas vão ter alguém para ajudá-las na terceira idade. E sim, em algumas situações isso é a verdade. Em algumas situações os filhos realmente ajudam na terceira idade, né? Ajudam a pagar alguém, ajuda a tomar conta. Você pode morar às vezes com seu filho, às vezes seu filho te ajuda a pagar o seu plano de saúde. Mas ao mesmo tempo nós sabemos de situações de pais que são completamente abandonados pelos filhos ou que não têm um bom relacionamento com os filhos, então é indiferente. Na maioria dos casos, a questão de ter filhos não vai te dar certeza de que você vai chegar na terceira idade tendo alguém para te ajudar, né? Até porque, infelizmente, a vida acontece. Muitas pessoas, às vezes, perdem os filhos no meio do caminho, né? A gente sabe que, por questão lógica, as pessoas mais velhas, às vezes, na maioria das vezes, morrem antes das pessoas mais jovens. Mas não é uma regra. Existe a possibilidade de pessoas mais jovens morrerem antes de seus pais, né? Então, ter filhos não te dá essa garantia. Então, ela fala muito nesse capítulo sobre planejar a sua terceira idade. Guardar dinheiro, pensar onde você vai morar, com quem você vai morar sozinho, você vai ter condições de pagar um enfermeiro se você precisar, você vai ter condições de mudar para uma casa com assistência médica, asilo, morada de idosos, particular, público. Então, assim, nesse capítulo ela foca muito em auxiliar as pessoas a se prepararem para a terceira idade. Porque, querendo ou não, é uma fase que a gente acaba, às vezes, precisando de mais ajuda do que em outras fases da vida, né? Então, assim, planejamento, planejamento, planejamento. Eu aqui do futuro de novo. E nesse finalzinho, eu também gostei muito da parte que ela fala sobre legado. Legado é, na minha opinião, aquilo que a gente vai deixar para as gerações futuras, certo? E geralmente os pais focam muito em deixar coisas para os filhos. E ela entrevista algumas pessoas que falam sobre esse assunto. E uma das coisas que eu achei super interessante é que pessoas que optam por não ter filhos são as pessoas que mais contribuem para a sociedade como um todo, por vários motivos, mas acho que um dos principais motivos é pelo fato de não terem que ter tido gastos com os filhos. Essas pessoas conseguem acumular mais riqueza e essas pessoas doam mais para diversos tipos de instituições de caridade, asilo, doam para universidades, bancam alunos, pagam escolas particulares ou pagam curso universitário. Essas pessoas sem filhos, elas doam mais para orfanato. Geralmente elas escolhem uma coisa, né, para doar, uma coisa no qual ela gosta muito, e ela vai deixando aqueles bens materiais ou aquele dinheiro que ela acumulou durante a vida como um legado para a sociedade, né? E aí, olha, tem algumas pessoas falando sobre isso. Aqui, eu vou ler para vocês, olha. A primeira é a Deb. Algumas pessoas ela troca o nome. E aí a Deb fala assim, olha, para mim o legado é deixar uma marca, afirma Deb. Seja um filho, um prédio ou uma empresa. Não preciso deixar nada com o meu nome. Sou parte do tecido do todo maior, onde pequenos pedaços do meu tempo, talento e tesouro são dados. Muitas pessoas dirão, mas seu nome morre com você.
quem se importa? Há muitos outros Fishers por aí. Então ela fala assim, tem muitas pessoas com o mesmo sobrenome que eu por aí. Então, tipo assim, ela não faz questão de ter que ter, tipo, um filho com o nome dela ou uma ala da faculdade com o nome dela. Tipo assim, ela vai doar, ela vai ajudar a sociedade, mas ela não tem aquela necessidade de que o nome dela esteja envolvido, sabe? Aí tem outra pessoa falando aqui, a Suzane, ou Susan, ela fala assim, olha, Suzane tem boas ideias, todas celebrando as palavras. Doar a fundação da biblioteca, talvez criar uma bolsa de estudo para escritores. Certamente ainda não tenho isso resolvido, diz ela, mas parece emocionante para mim que eu possa ter meu nome em algo que beneficiaria a vida criativa de alguém. Então, no caso, a Suzane, ela já gostaria que o nome dela estivesse envolvido em alguma coisa, mas ela foca num assunto que interessa a gente aqui, né? Ela quer focar em deixar o dinheiro dela, ou a fortuna dela, ou os bens dela para instituições que celebram as palavras. Como ela diz aqui, ela ainda não resolveu, né? Mas provavelmente vai ser uma biblioteca, ou ela vai financiar a faculdade de algum futuro escritor. Então, assim, as pessoas que acabam não tendo filho, elas pensam muito em deixar as coisas dela para a sociedade mesmo, ao invés de focar em doar só para uma pessoa ou duas, né, que é um filho ou dois filhos, por aí. Aí, outro exemplo aqui que eu achei bem interessante é da Cheryl. Ela fala assim, olha, Cherry não se intimida em desafiar a prática predominante de filhos herdarem os bens de suas famílias. Olhe para os pais que deixarão seus bens para os filhos, diz ela, e me pergunto se há alguma outra coisa no mundo que poderia ser feita que beneficiaria muito mais pessoas do que um filho. Então, assim, ela não está dizendo que os pais não deveriam deixar coisas para os filhos. Se você é pai, ou se você gostaria de ser pai ou mãe, você pode deixar coisas para os seus filhos, mas você precisa deixar 100% das suas coisas para os seus filhos. Eu acho que ela quis dizer meio que isso. Tipo assim, você pode beneficiar o seu filho, mas você pode beneficiar também a sociedade. Por que não dividir, né? Mesmo que você tenha um carro ou uma casa, você não precisa ser rico para dividir aquilo que você tem, né? Porque nesse capítulo aqui, ela tá falando especificamente de pessoas que não têm filhos e que estão planejando o que elas vão fazer com os bens dela quando elas morrerem, né? Vai deixar isso pra lá ou não. E a maioria das pessoas que não têm filhos tem planos de ajudar entidades, de ajudar outras pessoas, de ajudar a sociedade. Muitas pessoas deixam a casa para uma ONG, para a ONG fazer aquela casa como um outro posto da ONG, ou para a ONG vender e usar o dinheiro. Existem várias maneiras de doar e ajudar a sociedade, sabe? E eu achei isso muito interessante, eu achei muito bacana ela falar sobre legado aqui. Quando o seu único legado não é um filho, né? Quando você não tem um filho para dizer que tem um legado. Muito interessante essa parte e eu gostei bastante. E aí ela fala sobre o que deixamos pra trás, né? Aí nesse capítulo ela vai falar um pouco mais dos pontos negativos, o que a gente deixa pra trás quando a gente escolhe ser não mãe. Às vezes, um relacionamento que você tem que deixar pra trás, porque às vezes aquela pessoa que você gostava tanto quer ter filhos e você não quer, então você tem que deixar aquele relacionamento pra trás. Amizades que às vezes você tem que deixar pra trás. Parentes que você tem que se distanciar por causa da chatice. Então, assim, da cobrança por ter filhos. Então, assim, todas as escolhas, gente, na nossa vida te levam ou para um caminho ou para o outro. Então, quando você opta por um caminho, você automaticamente está deixando para trás aquela opção que você não quis. E isso acontece com todas as opções. Do mesmo jeito que quando você opta por ser mãe, você está deixando para trás todas aquelas coisas que você poderia fazer ou alcançar ou conseguir sendo uma não mãe. Do mesmo jeito que quando você opta por não ter filhos, né, você deixa pra trás todas aquelas coisas que aconteceriam com você se você tivesse filhos. Então, a verdade é que não tem uma escolha melhor, universal. O melhor é o que você acha que é melhor pra você, entendeu? Mas, de qualquer forma, coisas ficarão pra trás. Então, ela fala muito sobre isso. E aí, depois, ela vem no pós-fácil falando, eu até marquei aqui, dicas de como conversar com as pessoas, né? Sobre a questão de ser uma não mãe e como lidar. A parte que eu mais gostei é como lidar com mães, né? É uma parte que ela escreveu para mães,
sobre uma mensagem que ela quis deixar para as mães sobre as não mães. E aí eu vou ler para vocês, tá? Que olha, para mães falando com mulheres sem filhos. As mães podem se beneficiar de uma compreensão maior das mulheres que não são mães, porque elas estão por toda parte e os números estão aumentando. Uma mãe orgulhosa é quase sempre a pessoa que pergunta sobre filhos. Ela está simplesmente tentando fazer algum tipo de conexão agradável. O que é de errado nisso? A maioria das mulheres acaba se tornando mãe, então é provável que ela encontre um espírito afim, ou alguém que queira se tornar um. Perguntar se alguém tem filhos não é inofensivo. Ela deixa isso bem claro aqui. Quanto pode parecer, alguma coisa vinculada a essa questão, mesmo quando a mulher é mãe. Por exemplo, e se a pessoa já teve um filho que morreu? Ou se as relações com o filho adulto são tensas? E se houver problemas crônicos de abuso de droga ou o filho estiver na prisão por algum crime hediondo? Por outro lado, você pode aprender que os filhos dela são mais brilhantes, mais bonitos e mais bem-sucedidos que os seus. Papo de mãe. Campos minados em potencial são abundantes. Qual é a sua intenção ao perguntar sobre filhos? Então, quando você for perguntar a alguém se a pessoa tem filhos ou não, pensa na sua intenção. Essa intenção é de ajudar? É uma intenção positiva? Ou você está só perguntando para chatear? Porque se a sua intenção não for positiva, não pergunta. Se for para quebrar o gelo, você pode substituir por outra pergunta menos pessoal. É provável que, se a outra pessoa tiver filhos e não houver circunstâncias extenuantes, ela em breve acabe comentando isso, sem precisar ser questionada. E, se você descobrir mais tarde que alguém não tem filhos, poderá decidir como abordar o assunto, se for o caso. Suas opções permanecem abertas. Desenvolver habilidades e exercitar opções de conversação hoje podem dar resultados amanhã. À medida que as filhas crescem e entram em seus anos potenciais férteis, poucas podem acabar tendo filhos no futuro. A Cassandra Company acompanha tendências emergentes na juventude há mais de 20 anos. Seu relatório Idades e Etapas de 2015 revelou que quase 1/3 dos millennials não quer ter filhos porque eles não querem abrir mão de sua flexibilidade, 34% dos millennials, ou não querem assumir a responsabilidade, 32% dos millennials. Se essas projeções se tornarem realidade, os pais e avós de hoje terão menos netos e bisnetos e, consequentemente, mais oportunidades para melhorar o entendimento sobre suas filhas e netas que talvez não tenham filhos. Então, como mães podem abordar mulheres sem filhos de maneira eficaz? Mesmo que você ache que ter filhos é a melhor coisa do mundo, divulgar sua convicção provavelmente servirá apenas para frustrar ou ferir aquelas que os desejavam e elevar as defesas daquelas que não. É provável que nada que você disser mude a realidade delas. É claro que decidir aceitar diferenças é um processo que acontece na privacidade da própria mente. E embora seja da natureza humana discordar das situações e decisões de outras pessoas, onde vivem, sua inclinação religiosa ou política, como lidam com seu dinheiro, oferecer julgamentos de valor pode ser contraproducente para construir relacionamentos fortes. Se você conseguir aceitar que não ter filhos é uma maneira válida de ser mulher, essas mulheres estarão mais inclinadas a se abrir com você. Se não, considere não perguntar sobre os filhos ou mude alegremente de assunto quando ela disser que não. No entanto, muitos pais e mães parecem ter um estoque de respostas prontas quando encontram alguém que não tem filhos. De fato, esses comentários são tão previsíveis que um novo uso foi cunhado para uma palavra antiga: bingo, um adiantamento ou crítica a uma opinião de vida. Uso: bingo é quando uma pessoa diz que não tem filhos e alguém lhe diz que ela vai mudar de ideia ou que é diferente quando é dela. Então, assim, gente, é aquilo. Essa expressão bingo, porque esse livro é traduzido do inglês, é a mesma coisa quando a gente fala assim em português: se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu escutasse alguém me falar isso, é basicamente isso, né? É uma expressão que diz assim, tipo, nossa, todo mundo fala isso e, tipo, super sem noção.
Aí ela continua. Você pode até ouvir uma mulher sem filhos pronunciar a palavra baixinho algum dia. Se estiver curioso, há imagens na internet de cartões do bingo sem filhos, às vezes chamado de bingos do reprodutor. Então, assim, são algumas reações sem noção, alguns comentários sem noção que algumas pessoas têm quando alguma mulher fala que ela não quer ter filhos ou que ela não tem filhos. Algumas dessas frases sem noção. Você vai acabar se arrependendo. Mas você seria uma ótima mãe. Você não é solitária sem eles? Como se filhos fosse garantia de não ser solitário, né, gente? Conheço tanto filho que não liga nada pros pais. Você acha que não quer, mas vai mudar de ideia. Gente, essa aqui eu escutei até da minha ginecologista esse mês passado, mas eu vou mais ou menos defender a minha ginecologista. Eu entendo que naquele momento ela estava tentando me dar um conselho médico, porque quando eu tive o diagnóstico de endometriose e eu descobri que eu vou ter que operar, eu sei que a doença tá avançada e pode ser que eu tenha que tirar um dos meus ovários. E aí eu tenho que fazer a escolha de tirar ou não tirar, de talvez tentar salvar alguma coisa e tudo mais. Daí eu falei pra ela, tipo, olha, eu quero ficar livre de doença, porque ter ou não filhos, tipo assim, proteger a minha fertilidade não é o meu objetivo. O meu objetivo é ser saudável. Se pra eu ser saudável eu vou precisar, tipo, tirar o ovário, tipo, beleza, let's go, vamos fazer isso. Só que aí ela teve que me explicar, obviamente, do ponto de vista médico dela, que algumas pacientes dela que tiveram a extração de órgãos reprodutores depois de alguns anos quiseram ter filhos. E aí eu falei pra ela, não, ok, beleza, mas eu já tenho essa opinião de não ter o sonho de ter filhos há muito tempo. O meu marido já sabia disso antes da gente casar. E a gente se conhece há 10 anos. Então, assim, é outro assunto também. Tipo, se ele não casou enganado. Quando a gente ficou noiva, a gente conversou sério sobre isso. Então, assim, ele sabia com quem ele estava casando. Do mesmo jeito que eu sabia que ele queria que eu ficasse com a opção aberta de talvez um dia ter filhos. Eu falei, beleza, eu posso pensar em talvez ter filho um dia, do mesmo jeito que você pode pensar em não ter filhos um dia, e daí a gente decide no futuro. Foi assim que a gente fechou o assunto. Beleza, eu estou aberta a talvez, quem sabe, mudar de ideia um dia, do mesmo jeito que ele está aberto a mudar de ideia um dia. Na verdade, agora a gente já decidiu outras coisas, mas enfim, por causa da endometriose, outras coisas entraram na discussão. Mas essa frase, tipo, você acha que não quer, mas vai mudar de ideia, é uma frase muito frustrante de ouvir. Porque muitas mulheres têm certeza do que elas não querem pra vida delas. Entendeu? E aí, você entra com a sua certeza sem conhecer a vida daquela mulher e você tá errado. Porque às vezes a pessoa tem certeza do que ela não quer pra vida dela. Às vezes pode não saber o que ela quer, mas ela sabe o que ela não quer. Então, não fale isso. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Outra frase. Você nunca conhecerá o amor verdadeiro até olhar nos olhos do seu próprio filho. Até me embolo na hora de falar essas frases. Gente, eu acho essa frase tão não verdadeira porque ela acaba anulando ela mesma. Porque se você considera que só existe amor verdadeiro quando você olha pro teu filho, então é tipo assim, o amor que eu tenho pela minha mãe não é verdadeiro. Só porque a minha mãe não é minha filha. Tipo assim, a própria frase se autodestrói. Não existe só um tipo de amor, gente. O amor verdadeiro, o amor é outra coisa. Sim, pessoas amam seus filhos do mesmo jeito que pessoas odeiam seus filhos. Tipo, existem pessoas que cometem crime. Quantas vezes a gente vê na televisão pessoas que batem, que jogam da janela do 20º andar. Então, assim, nem todos os pais amam cegamente seus filhos. E nem todos os filhos amam cegamente seus pais. Ter filhos não garante amor verdadeiro, né? O amor verdadeiro acontece com um relacionamento duradouro. Pode ser um relacionamento duradouro de pai para filho? Sim. Pode ser um relacionamento duradouro de uma pessoa com outra pessoa que ela conheceu? Sim, também. Enfim, não fale isso. Os filhos dão sentido à vida. Às vezes os filhos tiram o sentido da vida, mas enfim. Ser avó é o melhor papel que existe. Não, seja você avó. Você pode ter filhos
E você pode tentar obrigar os seus filhos, mas não faça isso, mas você pode tentar que o seu filho tenha filhos. Então vai você ser avó. Você não precisa me obrigar a ser mãe para que eu seja avó. Enfim. Não ter filhos é egoísta. Gente, essa é a pior frase de todas. Porque, na verdade, eu acho super egoísta as pessoas que têm filho para poder ter alguém que cuide delas na terceira idade. Para poder dizer para os outros que tem filho e que ama os filhos, quando na verdade é mó quizumba dentro de casa. Eu acho egoísta você não analisar se você tem dinheiro suficiente para manter um filho e daí criar um filho de qualquer jeito. Eu acho egoísta quando você não pensa se você vai ter estrutura psicológica para lidar com uma criança por pelo menos 18 anos, que é basicamente o tanto que você vai ter que aturar aquela criança dentro da tua casa. Então, assim, egoísta é você que não analisa a sua vida e não sabe se você vai ter como cuidar de uma criança, mas você quer uma criança assim mesmo, mesmo que essa criança sofra na tua casa. Quem é egoísta? Quem escolhe não fazer uma criança sofrer e daí, tipo, é melhor que você não tenha um filho porque você sabe que você não vai dar conta, ou porque você sabe que você não quer culpar aquela criança por não ter tido dinheiro ou tempo para fazer as coisas que você quer, ou é mais egoísta quem tem filhos e faz os filhos sofrer, entendeu? Então, assim, é muito relativo essa questão. Não ter filhos não é ser egoísta. Não optar quando não ter filhos é uma decisão consciente. Na verdade, eu acho super inteligente. A pessoa se conhece bem o suficiente para saber que ter filhos não é uma boa opção para a vida dela, né? Do mesmo jeito que pessoas que querem muito ser mães e se conhecem, sabem que vão ser excelentes mães, aquilo é a melhor opção para a vida dela. Mas a gente não pode estabelecer que, tipo, todo mundo tem que tomar a mesma decisão. Essa frase eu já falei algumas vezes. Quem vai cuidar de você quando você for velha? É o trabalho mais importante do mundo. Você não é uma mulher de verdade se não der à luz. Aí, essa frase eu acho muito difícil de hoje em dia, né, em 2021, a gente escutar. Mas pode ser que tenha alguém machista perdido por aí que ainda pense assim. Enfim, gente, tem uma lista gigantesca de frases que você não deve falar para pessoas quando as pessoas dizem que não querem ter filhos, ou que não vão ter filhos, ou que não têm filhos. Por opção ou por algum outro motivo. Então, gente, eu recomendo demais esse livro. Mesmo que você queira ter filhos, não custa nada você conhecer o outro lado da história, né? E é isso, gente. Olha, eu vou encerrar por aqui porque esse vídeo já deve ter, tipo, 5 horas de duração. É um assunto que eu falaria um mês inteiro sobre. Então, assim, recomendo o livro. Não é um livro perfeito, não é um primor da literatura. Ele é um livro meio que de pesquisa científica e psicológica sobre um assunto que é não ter filhos, tá? E é isso aí. Se você gostou desse longa-metragem, se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito. Clica no gostei. Confere também o meu Instagram, que eu posto lá com mais frequência sobre as minhas leituras. E a gente vai continuar falando sobre livro nos próximos vídeos. Tchau!